Josué capítulo 2, vamos ler a partir do verso 11, que diz assim: Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre o muro da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Verso 21, e ela disse: que assim seja como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Amém, e graças a Deus por sua palavra. A indecisão, queridos irmãos, pode nos fazer perder muitas oportunidades. Quantas vezes surgem maravilhosas oportunidades diante de nós, mas nós ficamos naquele momento de indecisão, não sei se vou, não sei se fico. Nós às vezes chamamos isso de ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é uma expressão que fala de não tomar uma posição, de ficar neutro. Ficar em cima do muro é, portanto, assumir uma neutralidade que a indecisão promove no coração. Normalmente, porque alguém não quer assumir um compromisso, uma responsabilidade, fica em cima do muro. Ficar em cima do muro na vida espiritual pode significar não tomar uma posição diante de Deus. Não tomar uma posição de fé e perder então as bênçãos decorrentes desta atitude, desta fé, desta fidelidade a Deus. O texto de Josué capítulo 2 que nós lemos nos fala da história de uma mulher que morava em cima do muro, mas que não ficou em cima do muro. Ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude, ela fez uma escolha. E quando os mensageiros do povo de Israel chegaram ali, os espias, ela decidiu pelo Deus de Israel e confessou isso a eles. Isso não apenas revela o que aconteceu na vida desta mulher, mas também para nós é um chamado para que não fiquemos em cima do muro, mas tomemos uma posição firme diante de Deus e do seu chamado para nós. Você está disposto a sair da sua zona de indecisão, alinhar a sua vida com o propósito de Deus? Vamos ver então como esta mulher nos dá uma lição de como não ficar em cima do muro e ter uma atitude de fé e comprometimento com Deus. A primeira coisa que o texto chama-nos a atenção, na conversa que Raabe tem com os 2 espias sobre o telhado, revela que ela creu no Deus de Israel. Para entendermos o cenário ali, é preciso que lembremos que Jericó era uma cidade condenada, anátema de Deus, maldita de Deus. Era a primeira cidade murada a ser conquistada para que a terra prometida inteira pudesse ser dominada. E lá então são enviados os espias para observar os detalhes desta batalha que se seguiria. Dizem alguns historiadores que os muros de Jericó tinham 9 metros de altura por 6 metros de largura.
era uma muralha intransponível para quem não tinha máquinas de guerra, não tinha canhões, não tinha catapultas, não tinha nada que pudesse desfazer aquelas muralhas. E os homens vão ali para sondar o ambiente, e eles vão até a casa da prostituta Raabe. Por que a esta casa? Possivelmente porque ali é um lugar que não se faz perguntas sobre a vida das pessoas. É um lugar que ninguém quer saber quem é que está ali, nem o que está fazendo. É um lugar onde é normal se ocultar as identidades. No entanto, de alguma maneira, o rei da cidade soube da presença deles, o que levou a uma busca. E Raabe então esconde os espias no terraço, na parte superior da sua casa. E o diálogo que ela tem com eles, no texto que lemos, revela a posição que ela resolveu tomar. Em primeiro lugar, Raabe, tem consciência de que a sua cidade, de que ela e a sua família estão condenados, que eles estão destinados à morte. Ela tem consciência que precisa ser salva desta destruição iminente. Tem consciência que ela e o seu povo estão condenados, mas ela vislumbra uma esperança de salvação para ela, para a sua casa, para a sua família. E quando ela declara a sua fé àqueles dois espias, ela diz: eu sei que o Deus de Israel é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela está dizendo: o Deus de vocês é o Deus supremo, é o Deus todo-poderoso, é o Deus soberano sobre todas as coisas. Essa sua decisão de fé é baseada no conhecimento que ela tem do que Deus fez, porque ela já ouviu falar de Deus. E a Bíblia nos diz, Romanos capítulo 10 e o verso 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Ela disse: eu já ouvi o que o Deus de vocês fez. Abriu o mar, abriu o rio Jordão, destruiu os reis do outro lado. Eu ouvi falar do que o Deus de vocês fez. Eu sei que este Deus é tão grande, e eu sei que Ele vai entregar esta cidade nas mãos de vocês. Ela tem consciência de quem é, da sua condenação, mas também tem consciência do Deus Todo-Poderoso. Apesar dos muros altos de Jericó, ela sabe, a batalha já está perdida para eles antes de começar, porque ninguém luta contra o Deus Todo-Poderoso para vencer. Ele ganha todas as batalhas. Mas olhe como ela diz que crê que é possível ser salva. É possível que ela, a sua casa, a sua família sejam salvos. E ela clama pela misericórdia deste Deus, representado ali por aqueles dois espias. Eu usei de misericórdia com vocês. Usem de misericórdia comigo, salve-nos desta destruição. Então ela crê que Deus é confiável, misericordioso, que o povo dele também é assim, e faz com ele, com Deus e com o seu povo, uma aliança. De forma que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e o verso 31, ele diz: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os incrédulos, porque acolheu os espias em paz. Ela não faz parte mais dos povos chamados incrédulos, dos moradores de Jericó chamados incrédulos ou desobedientes. Por quê? Porque ela creu no Deus de Israel. Mas tudo era contrário para esta mulher. Ela era cananeia, uma etnia que estava condenada, porque a medida da sua iniquidade já tinha chegado até o ponto que Deus resolveu destruí-los. Ela era idólatra, adoradora dos deuses daquela cidade, daquela região. Ela era uma prostituta, sua vida era de uma escolha terrível de viver no pecado. Ela era, conforme o texto vai nos mostrar, mentirosa,
enganadora e traidora da sua própria gente. E você pode pensar, como é que essa mulher pode ser salva? Ela vai ser salva não por causa de quem ela é, mas por causa do Deus misericordioso em quem ela crê, porque ela deixa de ser uma pecadora idólatra e passa agora a ser alguém que diz: o Deus de Israel é o Deus supremo e eu clamo a Ele por salvação para mim e para minha família. Nós precisamos entender uma coisa: o passado não determina o nosso futuro. Não é quem você foi ou o que você fez que determina o seu futuro, mas é a fé que você tem e onde você a deposita que determina o futuro que você compartilhará pela eternidade. Aleluia! Esta mulher resolveu fazer uma aliança com o Deus que transforma vidas por meio da sua graça para aqueles que creem que Ele é poderoso para assim fazer. Você, eu, Raabe e todas as pessoas poderiam dizer: eu não mereço ser acolhido por Deus. E é verdade. Ninguém ganhará a salvação como prêmio por merecimento, mas todos os que creem em Jesus e o confessam como Senhor e Salvador, aquele que clama a Jesus, não deixará de receber a resposta de graça que transformará a sua vida. Quando eu congreguei na congregação de Candelária em Natal, ouvi um testemunho de um cidadão. Depois, na internet, ouvi outra vez esse mesmo relato. Ele conta que era médico, mas era ateu, ou pelo menos um agnóstico. Não acreditava em Deus ou não se importava em conhecê-lo. Na sua cidade, uma cidade litorânea aqui do Nordeste, ele foi um dia para uma ilha, levando seu filho e uma amante, um carro grande importado. Enquanto estava ali bebendo, chegou alguém com um socorro, com uma urgência. Um rapaz havia tomado uma overdose e estava à morte. Ele corre para descobrir que o rapaz não era outro senão seu filho. Coloca o rapaz na parte de trás da van, do carro grande que ele tinha. Não tinha farmácia naquela ilha, não tinha médico, não tinha posto de saúde. Na verdade era um lugar que quando a maré enchia ficava ilhado, e quando baixava é que podia se voltar para o litoral. Sumiu todo mundo e ele ficou sozinho com o filho dentro do carro. A noite chegou, tanto lá fora quanto dentro daquele carro. E ele, em desespero, fazendo massagem cardíaca para tentar ressuscitar o filho. Ele era médico. Sente uma costela partir com a força, com o ímpeto de tentar trazer o menino de volta à vida, um rapaz. E não tendo nenhum resultado, começou a perceber já os sintomas de completa perda de vida em seu filho. Naquela situação desesperadora, ele lembrou-se que ouviu falar de um Deus que é poderoso, misericordioso, de um Deus que ouve orações, de um Deus que não dá as costas a quem clama a Ele. E naquele desespero ele ergue a voz dizendo: Deus, se o Senhor existe, salve meu filho, salve meu filho. Em lágrimas clamava por Deus, quando sentiu uma mão apertar-lhe o braço, e era o seu filho, que agora já estava vivo,
apertando o braço do pai, abraçou-se com ele, passaram a noite ali. No outro dia ele foi direto para o hospital onde trabalhava, mandou fazer exames completos no menino, inclusive uma radiografia do peito, e foi até o colega que era especialista na área e disse: olha, veja aí o que aconteceu, eu parti uma costela dele, vamos tratar logo disso. E o médico olhando aquela radiografia, quem já estudou alguma coisa, ou quem já teve algum osso partido, sabe que fica uma marca, um calo. O ortopedista olhou para aquela radiografia e disse: este seu filho nunca teve uma costela partida. E aquele homem, quando contava essa história, era já para anunciar que desde aquele dia ele e seu filho e a sua casa passaram a servir o Deus Todo-Poderoso, que socorre aquele que grita, aquele que clama, aquele que crê nele como Deus Todo-Poderoso e que atende ao clamor do necessitado. Raabe está clamando: salve-me, eu sei que o Deus de vocês é poderoso. Deus, queridos irmãos, quer salvar a todos. A palavra de Deus assim nos diz que Deus enviou o seu Filho para salvar toda a humanidade, mas é preciso crer para poder alcançar esta salvação, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, o verso 8 e diante, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquele que crê é salvo, e Raabe creu no Deus que poderia livrá-la. Porém, a fé autêntica se manifesta através de atitudes de fé, de decisões de fé, capazes de alinhar a nossa história com o plano de Deus. Então, além de crer em Deus, o que nós observamos nesse texto é que Raabe demonstrou a sua fé por meio das suas ações. Ela não somente creu que seria salva e que Deus venceria a batalha contra aquela cidade, mas ela fez uma escolha pelo Deus de Israel quando decidiu ajudar os espias a sair dali. Ela morava em cima da muralha, a sua casa era em cima da muralha, mas ela não ficou em cima do muro. Ela tomou uma decisão de coragem, de fé. E agora a prova desta aliança é que ela não somente ajudou os espias a descer pela janela, mas deixou um sinal na janela, uma corda vermelha, uma corda escarlate, que enquanto estivesse ali, diria para os espias e para o povo de Israel quando chegasse: o nosso trato está de pé, a nossa aliança está firme. Ela não apenas ficou com uma fé indecisa, mas uma fé que tomou realmente uma decisão. Quando Tiago fala sobre Raabe, no capítulo 2 da sua epístola, ele fala exatamente sobre uma fé viva que é manifesta por obras. Ele diz: a fé sem as obras é morta. Quantas pessoas dizem: não, eu creio em Deus, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, mas a sua vida não reflete a fé que ela professa ter. E aqui nós vemos que Tiago vai nos dizer: você crê? Então prove por suas obras. Mostre por suas obras, porque ele vai dizer então no verso 25: de igual modo Raabe, a prostituta, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago não está dizendo que Raabe mereceu a sua salvação.
Ele está dizendo que ela evidenciou a fé que fez ela ser salva por meio das suas atitudes, por meio das suas obras, porque uma fé viva precisa ser demonstrada nas atitudes daquele que a confessa. Você crê? Mas infelizmente, queridos, há muitas pessoas que até mesmo nas igrejas dizem crer, mas não agem de acordo. Alguém diz: eu creio que Jesus está aqui, mas está no culto como se ele nem estivesse. Eu creio que Jesus é meu Salvador, mas vive por aí como se não tivesse uma fé firme ou verdadeira. Pergunte às pessoas pela rua, saia pelas ruas dessa cidade. Você dificilmente encontrará alguém que diga: eu odeio Jesus. A maioria das pessoas dirá: eu gosto de Jesus, eu sou até cristão. Mas a fé verdadeira, ela é evidenciada por atitudes. Como alguém pode saber se eu tenho fé? Somente quando vê as minhas atitudes de fé. Eu li a história de um pastor no sertão, num ano de seca, de estio. E sertão em ano de seca não é fácil. Gado morrendo, as plantas todas queimadas. O pastor resolveu fazer uma campanha de oração para Deus mandar chuva. Convocou toda a igreja para um dia de jejum e oração, crendo que Deus ia mandar chuva. Mas ele ficou muito triste, porque a igreja ficou cheia, todo mundo precisava de chuva. A igreja ficou cheia de gente para orar, para Deus mandar chuva. Mas só uma pessoa trouxe guarda-chuva. Se você ora por chuva, traga o guarda-chuva. Se você ora para Deus fazer, se você crê que Ele faz, então esteja preparado para aquilo que Ele vai fazer. Porque se eu creio, eu preciso agir em conformidade com esta fé que eu estou professando. Aqui está uma mulher que decidiu sair de cima do muro da indecisão, ou sair do lado da idolatria e do pecado para dizer: eu e a minha casa agora cremos no Deus que pode nos salvar, e nós estamos agora do lado deste Deus, contrariando tudo que estava em seu cenário, contrariando as pessoas ao seu redor. Ela resolveu crer, aleluia. Porque a palavra de Deus nos diz que é preciso testemunhar da fé que nós temos. Romanos capítulo 10, o verso 9 em diante diz: se com a boca você confessar Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Crer e confessar são duas atitudes gêmeas para uma fé verdadeira, viva. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Eu não sei qual é a sua oração, em que você crê. Mas esta noite eu preciso lhe dizer: se você crê, haja conforme a sua fé. Creia e viva aquilo que você crê. Haja conforme aquilo que você diz a acreditar, porque aqui está uma mulher que fez isso e ficou registrada na história o seu testemunho de fé. Uma fé viva é assim, age de acordo com a fé que confessa. Mas ainda, e para concluir este sermão, há uma terceira questão importante nesse texto. É que a fé que é confessada, ela precisa permanecer firme até o fim. O encerramento do seu contato com aqueles espias, eles dizem àquela mulher:
traga toda a sua família para dentro desta casa. Quem estiver aqui será salvo da destruição da cidade. Mas se alguém não estiver neste lugar, que agora era o lugar da aliança, marcado por aquela corda, aquele sinal na janela, se alguém sair deste lugar, nós não garantimos a vida dele. Ele precisa estar neste lugar, porque se alguém abandonasse o lugar da aliança, perderia a salvação que estava prometida para eles. O apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, o verso 11, ele diz que é uma palavra fiel esta. E se morremos com ele viveremos. Se sofrermos com ele, reinaremos. Mas se o negarmos, ele nos negará. A fé precisa ser confessada e vivida, mas precisa ser algo firme até o fim, queridos irmãos. A corrida cristã não promete prêmio para quem começa, mas para quem termina esta corrida, aleluia. Cada membro daquela família poderia ser salvo se estivesse no lugar da aliança. Quando o apóstolo Paulo testemunha de Jesus no cárcere para o carcereiro da cidade de Filipos, em Atos capítulo 16, no verso 31, ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, vírgula, tu e a tua casa. A condição de crer e ser salvo era para ele e para a casa dele, para todos. Mas se você continua lendo o texto, diz que ele e a sua casa creram no Senhor Jesus e foram batizados, dando testemunho desta sua fé. Porque, queridos irmãos, ninguém pode garantir a salvação de outro. Você pode ter um pai crente, mas ele não pode garantir a sua salvação. Filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem netos, só tem filhos. A Raabe foi dita: quem estiver dentro da casa tem garantida a aliança de salvação para ele. Se alguém sair daqui, eles dizem: não garantimos, mas quem estiver aqui será liberto. Porque a salvação, queridos, não é algo individualista, porque temos uma comunidade de salvos, mas a salvação é individual quanto à atitude, à escolha, à fé de cada um. No livro do profeta Ezequiel, Deus diz: se eu trouxer o meu furor sobre uma terra, ainda que tivessem nela Noé, Daniel e Jó, eles só salvariam a sua vida. Se tivessem um filho, não salvariam. Há muitas pessoas que às vezes se sentem confortáveis só porque estão numa família cristã. Se sentem confortáveis só porque meu pai é um homem de fé, minha mãe é uma mulher de oração. Mas nós somos lembrados nesse texto que nós, cada um de nós, precisa ter uma fé viva, confessada, vivida e permanente até que o dia da redenção chegue, porque nós temos a certeza de salvação para aquele que continuar crendo em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós precisamos entender o que esta história nos ensina. Há uma segurança de salvação para Raabe e sua família. Ela disse: qual é o sinal seguro de salvação que vocês não me dão? E eles disseram: a nossa vida pela sua vida. Se você não for salva, nós morreremos por isso. E quando nós olhamos o resultado da fidelidade, da permanência na fé de Raabe, foi algo tão extraordinário, muito acima do que ela certamente estava esperando. O texto no capítulo 6, o verso 25 diz:
E Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai, tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Raabe não somente foi liberta, mas ela agora se tornou parte do povo de Deus, foi aceita no meio daquele povo. E ainda, quando você lê o texto bíblico, tanto no livro de Ruth como no Evangelho de Mateus, Raabe casou-se com Salmão. Ela foi a tetravó ou tataravó do rei Davi. E entrou na genealogia do Salvador do mundo, aleluia. Ela agora não só é uma prostituta salva, não, ela é uma mulher redimida, ela agora é uma descendente do povo de Deus, ela agora é avó ou tetravó do maior rei da história de Israel, e nas suas descendências está o Filho de Deus que se fez homem da descendência de Davi, aleluia. Raabe demonstrou a sua aliança com Deus por meio de um sinal vermelho colocado no lugar mais alto da muralha. A corda vermelha era o sinal da aliança. E o tempo passou. Ela foi liberta da morte iminente. Mas 1400 anos depois, aproximadamente, Deus resolveu enviar o seu filho para garantir a salvação definitiva, não só para Raabe, mas para todo aquele que nele crê. Vida por vida. Os emissários disseram: se você morrer, nós morreremos também. Deus resolveu fazer numa ordem inversa. Para que você não morra, eu vou morrer por você. Para que você não morra, eu vou sofrer a morte por você. Para que você não morra eternamente, eu vou tomar o seu lugar e vou sofrer a punição da morte. Eu vou levar a culpa por você. Eu vou sofrer a ira em seu lugar. E eu vou vencer a morte para garantir a vida eterna para você. Aleluia. Se Raabe está na história de Jesus, Jesus entra na história de Raabe e de todo aquele que crê, quando na cruz derrama o seu sangue para que nós pudéssemos ter nele a vida eterna. E o sinal vermelho posto no lugar mais alto é a garantia da aliança de Deus, que a salvação está garantida, aleluia. No caso de Raabe, o sinal que ela pôs era só uma corda, mas Deus derramou o sangue do seu filho no lugar mais alto, para que todos pudessem ver e entender. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória ao nome de Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Nos lembramos hoje da história de uma mulher. Ela morava em cima do muro, mas ela não ficou em cima do muro. Ela tomou uma decisão. Ela tomou uma atitude. Todos nós, queridos irmãos, de uma forma ou de outra, estamos na mesma situação dos moradores daquela cidade. Pecadores, condenados. Uma morte iminente, inevitável, por causa da nossa rebelião contra Deus. Para que houvesse salvação, precisávamos de alguém que nos redimisse. E agora, quando cremos em Jesus, Ele nos resgata da maldição, da morte, da condenação e nos dá nova vida. Alguém pode dizer: mas como é que eu posso fazer isso? Olha, Deus deu graça a todos. Por isso todos podem crer, porque a palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens.
Há uma boa notícia para aqueles que estão desesperados. Há uma salvação preparada por Deus para todo aquele que crê. E a melhor notícia não é só que há salvação. A melhor notícia é que ela é de graça. Ela é de graça. Tem gente pensando em fazer algo para merecer a sua salvação, fazer caridade até não poder mais, conduzir, quem sabe, uma cruz nas costas, fazer coisas boas para ver se merece. Não, eu jamais merecerei a minha salvação, mas houve um que já de graça ofertou salvação a mim e a você, a todo aquele que crê. Porém, esta fé, para que seja verdadeira, ela precisa ser evidenciada nas atitudes, na vida. Nós precisamos andar com Jesus todos os dias e crer nele para que podemos chegar a esta salvação que já é nossa quando cremos, mas que está preparada para aquele que permanecer no lugar da aliança. Se entrou alguém aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, você pode dizer: não, eu gosto de Jesus, eu sou amigo dos crentes, eu já vim aqui várias vezes, eu admiro Jesus. Tudo isso é importante, mas nada disso é evidência de uma fé verdadeira. Para poder você ter a salvação em Jesus, é preciso crer, confessar Jesus como seu Salvador e assumir esta fé diante das pessoas. Eu quero perguntar: se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não fez esse compromisso de fé evidente com Ele, que ainda não o confessou como seu Senhor e Salvador, se há alguém aqui nesta noite que quer tomar esta decisão de fé, como fez a mulher no texto que lemos, vem aqui à frente, ou dê um sinal assim com a sua mão, aquele que quer crer nesta noite em Jesus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer crer em Jesus? Ali está, a primeira mão já se levantou, glória a Jesus. Traga aqui. Onde está a segunda pessoa? Você disse assim: não, eu não quero ir sozinho lá na frente. Então você agora não é mais o primeiro, não estará sozinho. Já alguém chegou aqui. Onde está a segunda pessoa que nesta noite quer entregar a vida para Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida? Venha, não fique aí em cima do muro, não fique na indecisão, não fique esperando um tempo melhor. Hoje é o dia da salvação, hoje a porta está aberta para você, hoje é dia de você confessar a Jesus como seu Salvador. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. Quem sabe você já andou com Jesus, você já cantou na igreja, você já esteve aqui nesses bancos, mas você saiu do lugar da aliança, você parou de caminhar, você afastou-se, sua fé deixou de ser evidente. Hoje é noite de voltar ao lugar da aliança, é noite de voltar ao lugar da salvação. Este lugar se chama Jesus, aleluia. Quando Raabe creu e permaneceu crendo, lá adiante vai chegar um homem que vai lhe salvar daquela destruição. Seu nome no idioma que eles falavam no hebraico é Yeshua. O nome do Salvador dela se chama Yeshua, mas nós o conhecemos pelo nome que foi traduzido a partir do grego, que se chama Jesus. Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, o nosso Salvador, aleluia. Hoje nós precisamos tomar uma atitude de fé, aleluia. Se você já crê em Jesus, permaneça firme nesta fé, receba a graça de Deus para fortalecer-se na fé nesta noite e continuar firme. E se você ainda está aí em cima do muro, por favor, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga,
Sai de cima do muro. Saia da indecisão. Vem para Jesus. Onde está a segunda pessoa que nesta noite confessa Jesus como seu Salvador? Aleluia. Alguém que quer voltar para Jesus, renovar a aliança com Ele. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Venha para Jesus. Aleluia. Louvamos a Deus por sua maravilhosa graça, porque Ele salva e continua salvando, e que nós possamos sair daqui portadores desta mensagem de salvação. Há uma salvação preparada por Deus para todo aquele que crê. O Deus que transforma vidas, como transformou a de Raabe, transformou a minha, transformou a tua, transformou a nossa vida. Às vezes nós nos empolgamos por bênçãos menores que nos são lembradas. Mas nesta noite que nós possamos louvar a Deus por tão grande salvação. Onde estão os salvos aqui nesta noite? Você pode levantar a sua mão. Se você não disse hoje ainda, e se já disse, diga de novo, não tem problema. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado por me libertar. Obrigado por transformar a minha vida. Obrigado por dar nova vida a mim. Obrigado por me tirar da condenação. Obrigado por sofrer em meu lugar e garantir a aliança que foi feita e firmada na cruz. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia.